Olá, meus amados, uma alegria estar novamente com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Estamos aí na série Milagres do Velho Testamento. Hoje nós vamos comentar Daniel capítulo 6, onde fala sobre Daniel na cova dos leões. Um tema muito interessante. Meus amados, Daniel estava como um presidente que se destacava entre os outros no grande império da Medo-Pérsia. Babilônia já tinha sido conquistada pelos medos e os persas, mas Daniel continuou trabalhando no governo dos medos e dos persas. Havia vários governantes ali, vários presidentes. Daniel era um dos presidentes. Ele era justo, ele era servo do Deus vivo. Tudo o que ele fazia, Deus abençoava. O rei Dario, que governava nesse tempo, amava Daniel, gostava muito de Daniel, admirava a pessoa de Daniel. Mas os outros presidentes, os outros governantes do grande império da Medo-Pérsia tinham inveja de Daniel e começaram então a arrumar alguma coisa para acusar Daniel diante do grande monarca, o rei Dario. Mas eles não achavam erro em Daniel, não achavam defeito neste homem de Deus. Então eles tiveram uma ideia maldosa. Eles disseram assim: nunca acharemos falha contra Daniel, defeito algum, a não ser na lei do seu Deus. Então esses presidentes com os governantes foram até o rei Dario e fizeram ali a cabeça do rei Dario para que lançasse um decreto para que no espaço de 30 dias, nenhum homem, nenhuma pessoa deveria fazer uma oração, fazer um pedido a ninguém, a nenhum Deus, a ninguém, a não ser ao rei Dario. Como se fosse assim: olha, Dario, você é o nosso Deus, querendo exaltar o rei, mas com má intenções para apanhar a Daniel. Assim eles fizeram uma armadilha, uma cilada para o servo de Deus. E o rei acabou caindo nessa armadilha. Fez ali a lei, lançou o decreto, assinou, os governantes também assinaram e foi publicado em todo o reino, em todo o império. E agora Daniel, quando soube da escritura, está lá em Daniel 6, verso 10, ele continuou orando. 3 vezes por dia se colocava de joelhos no seu quarto, que tinha janelas abertas da banda da sua cidade, Jerusalém, e orava a Deus, dava graças ao Deus do céu. Então eles ficaram sondando os governantes, os presidentes, e viram Daniel orando, conversando com o seu Deus, como de costume. Foram até o rei e acusaram: olha, rei Dario, há alguém que não fez caso da tua lei. Daniel, esse judeu que veio exilado lá de Jerusalém, não faz caso da tua lei, está orando ao seu Deus 3 vezes por dia. Quando o rei Dario, meus amados, ficou sabendo disso, ele ficou muito triste. Ele reconheceu que era uma cilada dos governantes, de outros presidentes, para com Daniel. E agora, o rei Dario fez de tudo para livrar o seu amigo Daniel até o pôr do sol. Mas ele não conseguiu, porque a lei não podia ser revogada, nem pelo próprio rei. Quando uma lei era assinada e selada com o anel do rei, segundo a lei dos medos e dos persas, não podia ser revogada nem pelo próprio rei. Então, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas antes de ser lançado, o rei Dario abraçou Daniel e disse: olha, Daniel, eu sei que o Deus que você serve, o Deus que você dedica a tua vida, vai te livrar do poder dos leões, vai cuidar de você, eu acredito. Ele abraçou ali Daniel com todo o amor, com todo o carinho. E assim, meus amados, Daniel foi lançado na cova dos leões. Naquela noite, o rei Dario passou em vigília, não conseguiu dormir. Passou em jejum, nada comeu. As pessoas vinham tocar música como de costume para o rei. Ele não aceitou instrumentos de música. Ele estava triste pelo seu amado amigo
e ele reconheceu a sua fragilidade de acreditar naqueles governantes e ter caído nessa cilada. Quando amanheceu, o rei Dario, com toda a pressa, foi até a cova dos leões, o relato bíblico nos diz. Chegando até lá, ele gritou com voz triste: Daniel, Daniel, por acaso o teu Deus, que você serve continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? De repente, o rei Dario ouviu uma voz: Sim, ó rei, estou aqui, estou vivo, porque Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal, porque eu fui encontrado inocente diante dele, e diante do Senhor não fiz mal algum. Então o rei Dario ordenou que Daniel fosse tirado da cova dos leões, e os dois se abraçaram. O rei ficou muito contente e feliz, deu glórias a Deus. E agora o rei ordenou que aqueles presidentes, aqueles que tinham armado a cilada com as suas famílias, suas esposas, seus filhos, esses maldosos, invejosos, fosse lançado na cova dos leões. Olha, meus amados, o relato bíblico nos diz, no capítulo 6 de Daniel, já indo para o final, antes que estes chegassem ao fundo da cova, os leões esmigalharam todos os seus ossos. Olha aí, meus queridos, olha a diferença, aquele que serve a Deus e aqueles que não o servem. O Deus que protegeu Daniel, Ele ama você e a sua família, Ele ama a minha família. É o Deus que você serve, que eu estou servindo, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, mas que Deus, o Deus de Daniel, seja o teu Deus, aquele que criou os céus e a terra, que mantém o infinito universo, que cuida de nós. Amém? Esse Deus trabalha por você a cada dia e pela tua salvação, pela minha salvação. E agora o rei Dario baixa um decreto para que todos respeitam e obedeçam o Deus de Daniel, que todos louvem o Deus de Daniel em todo o seu domínio, que todos respeitem e tenham reverência o Deus de Daniel, que enviou o seu anjo e protegeu o seu servo. O rei Dario deu glórias a Deus e teve respeito pelo Deus Todo-Poderoso. Seja essa a tua decisão e minha, de amar a Deus, de servi-lo, de não trocar Deus por nada, porque Ele é tudo para você e para mim. Ele é a nossa vida. Amém? Ele é o nosso presente, o nosso futuro, Ele é tudo para nós. Estou orando por você nesse momento. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Oramos. Obrigado, Senhor, por essa experiência tão poderosa. Assim como os anjos protegeram Daniel naquele dia, lá na cova dos leões, porque ele foi fiel a Ti, Senhor. Ajuda nós a sermos fiéis também e que tenhamos a proteção, Teus cuidados. Ajuda nós a Te amar. Abençoe cada pessoa, cada família que está participando dessa meditação, que faz parte desse canal. Cuide de cada um, Senhor. Nos salve, nos prepare para o reino eterno, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado e que Deus te abençoe, hoje, amanhã e para sempre. Amém.